Maravilha. Linda casa, essa casa de banho do Caju. O que é rótula mesmo? Que a gente estava vendo aquela janela que a gente ia falar. É um tipo de janela, eu não sei se a Raquel gostaria de explicar. Você tinha os balcões com as treliças, que é muito conhecido, né? Muito... A gelosia. E tinha as rótulas que eram janelas que você abria para fora, a madeira. Abria e prendia, né? Então, essa madeira ficava direto na rua, atrapalhando as pessoas que passavam. Ora, uma cidade que passa a ser uma cidade mais cosmopolita, com mais pessoas, mais transeuntes, esse tipo de janela incomodava e atrapalhava. Por isso, é recomendado que as casas não tenham mais esse tipo de fachada. Mesmo porque, como eu já disse, foi recomendado que as casas passassem a ter 2 andares e não mais o andar térreo. A grande... Pode falar. E que gelosia também é ciúme, né? É. E então a ideia de proteção do universo feminino em relação à rua. Como foi a reação dos brasileiros que viviam aqui, ou da população local, em relação a essa chegada maciça de 15 mil pessoas? Quer dizer, como é que as pessoas reagiram a isso? Além do põe-se na rua, né? Do PR. É uma reação ambígua, né? Porque, de um lado, as pessoas estão perdendo suas casas, né? Muita gente que tinha excelentes propriedades teve que ceder as casas para que nobres portugueses a habitassem. Então, isso, naturalmente, cria um incômodo, né? Outros se adiantaram nas doações, como foi o caso do Elias Antônio Lopes, que doou a quinta ao rei antes que ela fosse cobiçada, né? E é lógico que em troca disso recebeu uma série de benefícios, né? Inclusive do ponto de vista de honrarias. E a outra reação é também a de buscar a aproximação com a corte. Do que vivia o Rio de Janeiro até essa época? Quer dizer, como é que... É o comércio, plantações de açúcar no entorno da cidade, em áreas como Campo Grande, era uma área de engenhos de açúcar, e do comércio com as Minas Gerais. O Rio de Janeiro era o grande porto escoadouro dos metais preciosos, das pedras preciosas, e era o grande ponto de contato com o interior. Mas era uma cidade sem contato internacional, né? Porque não era proibido comerciar com outra nação a não ser... Mas o Rio de Janeiro era um entreposto, né? Não só do escoamento da produção nacional, mas também de fora. Porque os navios que vinham pela rota com o Oriente, eles paravam aqui no Rio de Janeiro não só para se abastecer de novas mercadorias, como também deixavam aqui mercadorias. Então era um entreposto comercial. Todas as nações do mundo paravam aqui? Paravam aqui, sobretudo os do Oriente, né, os navios que depois seguiriam para Portugal. Então isso faz e também aproveitavam esse momento para reabastecer os navios, reformar os danos nessa passagem pelo Atlântico. Então tudo isso favorecia que esse porto do Rio era um porto rico de negócios, né? E voltando um pouco a essa questão urbana, que o Afonso também estava colocando, da cidade que vai se expandindo, você falou alguma coisa agora... Não, mas deixa eu só perguntar uma coisa, dentro dessas coisas do entreposto, a respeito da abertura das Nações Amigas. O que significa essa abertura das Nações Amigas em relação à Inglaterra? O que é essa relação entre Inglaterra? É a abertura dos países que naquele momento estavam com as relações diplomáticas mantidas com a Inglaterra e com Portugal. Então, na verdade, é o efetivo fim do pacto colonial, né? O Brasil deixa de ter como elemento intermediário a própria velha metrópole. Agora, antes disso, já passavam navios, mas não com a intenção direta de realizar atividade comercial. O Rio, nessa função que a Vera ressaltou de entreposto, ele recebeu uma quantidade enorme de viajantes estrangeiros. Muitos deixaram relatos. Isso antes de Dom João, quer dizer, antes da Revolução Francesa, antes da século XVIII. Há relatos, muitas vezes, por exemplo, quando passa aqui em 92, no ano do enforcamento de Tiradentes, a primeira embaixada inglesa para a China, ela vinha acompanhada de 4 narradores, que contam a situação de como era o Rio, como era a colônia naquele momento. Quer dizer que para ir para a China eles passavam por aqui? Passaram por aqui. Bom, deixa eu chamar a Natália de Niterói, que está nos telefonando. Tá, Natália? Uhum. Oi, pode falar.
Olha só, eu gostaria de saber se tem algum fator em especial para a escolha do Rio de Janeiro como uma cidade para a instalação da coroa. Tá ótimo, maravilha. Tá, o Rio de Janeiro já era a capital da América Portuguesa. Mas por que ele foi para Salvador primeiro? Foi assim para dar uma olhada, ver Não, se é o primeiro ponto de parada, né? Era a primeira capital, né? Então é o primeiro ponto de parada. Obviamente que os baianos tentaram segurá-lo lá, porque ele é recebido com grandes festas, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro. Mas o Rio era, desde 1763, a capital da América Portuguesa, já tinha a maior população de todas as cidades coloniais naquele momento, já havia ultrapassado Salvador, e, portanto, também era a parte mais linda desse lado do mundo, para não dizer que do mundo inteiro, né? Nós achamos, né, em todo caso, né? Professora Raquel, qual é o tipo de modificação mais importante que Dom João VI? Quais são os prédios mais bonitos? Qual é a grande modificação na beleza da cidade que Dom João traz? Bem, na beleza, quer dizer, já falamos dessa questão da abertura dos arredores, né? E ele, com a vinda da missão francesa, o Grand Jean de Montigny, fez a Academia Imperial de Belas Artes, que também foi um prédio uma contribuição muito relevante. Que destoavam do resto da cidade, quer dizer, são prédios tão, assim... Algumas dos projetos do Grand Jean de Montigny, eu diria que destoavam em termos de escala, porque a escala a qual eles estavam habituados na Europa era uma escala, digamos assim, um pouco monumental, um pouco excessivamente monumental para o que havia no Rio de Janeiro. Você tinha aqui o que a François Chouet, que você conhece bem, chamou dos mini-elementos de base, que eram as casas individuais, e tinha os maxi-elementos semanticamente carregados, que eram os marcos espaciais. As igrejas, por um lado, e por outro lado, os marcos do poder civil, que se reuniam principalmente no Largo do Paço. Havia muito bem constituída essa estrutura espacial da cidade. Então, a tendência, evidentemente, com a introdução de novo estilo, com a introdução de novos prédios, foi haver uma modificação nesse quadro que existia e que era muito bem constituído, ao qual talvez a gente não deu o suficiente valor, né? Eu acho que isso que a doutora Raquel está dizendo é bastante interessante pensar que boa parte dos projetos do Grand Jean não se realizaram, né? Que dariam essa monumentalidade à cidade. Ele realizou o prédio da Praça do Comércio, que é hoje a Casa França Brasil, que está aí, né? Foi derrubado já o prédio da Academia Imperial de Belas Artes, mas que foi um marco arquitetônico na cidade, atrás do Centro Cultural que temos hoje ali na Praça Tiradentes, o Centro Cultural Municipal Eleuticica, né? Naquela rua atrás, né? Ele exatamente ficava no final da rua Dona Leopoldina. É a fachada desse antigo prédio que está no Jardim Botânico, que a gente até mostrou na reportagem. Exatamente, está no Jardim Botânico, foi destruído esse prédio, ele era um marco dessa arquitetura. Ainda há vestígios no local do arruamento e do arranjo daquele espaço. Mas o importante é que, ao projeto político de criar um império na América, se acoplava um outro projeto, que era um projeto civilizatório, e onde a figura da missão é extremamente fundamental, porque ela expressa essa intenção de ambientar a corte nos trópicos daquilo que eu já chamei de uma Europa possível. Quer dizer, já estavam em vista de ocupar esse espaço geográfico de aqui, uma coisa mais ambiciosa, não apenas colonial e predatória, um pouco maior do que isso. Apesar de que não se pode dizer que a cidade colonial estivesse ligada à destruição. Ela é, na verdade, uma forma de ocupação onde havia uma racionalidade, né? Onde estava o Paço Imperial, a praça é um lugar pensado racionalmente e com uma correspondência muito grande com o terreiro do Paço de Lisboa. Quer dizer, o urbanismo português que existia aqui anteriormente não era um urbanismo aleatório, né? O Dom João encontra a Sé inconclusa, a catedral inconclusa, no Largo de São Francisco de Paula, mas ele vai colocar no lugar a Academia Militar, né? Então, há aí todo um projeto de estruturação nova da cidade. Infelizmente, os projetos do Grand Jean não se realizam, eram projetos monumentais. Ele continua projetando até a década de 1840,
o Senado do Império, já depois da independência, a Catedral, a Biblioteca, nenhum desses prédios se realizou, como também um palácio imperial que englobaria o velho paço. Né?